Oi, 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 pessoas! Chegando para mais o nosso Tetinho de Prosa. Que seja uma prosa proveitosa. Que as nossas palavras sejam para edificação e não de confusão. Amém? Então tá bom. Tudo bem com vocês? Tudo indo? E também tá tudo bem. Tudo em ordem, na desordem. Aqui, tudo maravilha. Glórias e glórias. Tá bom? Então vamos aqui? Senão eu fico falando, enchendo linguiça e aí, né? Vamos ao que interessa. Então hoje eu queria falar, né? Vou falar sobre um assunto que já está aí em todas as mídias. Eu sei que vocês, todos e todas, né, meus queridos e minhas queridas, são antenados, né? Já deu para ver aqui nos comentários. Então, por este fato, né, que está acontecendo, me remeteu lá atrásão, né, de algo que eu presenciei muitos anos atrás. E esse fato agora, né, veja como é engraçado, né, a vida. Às vezes uma música que você passa e ouve, um lugar, um cheiro, né, um assunto te remete a uma coisa tão distante que você nem lembrava mais, né? E foi isso que aconteceu com este fato que eu vou narrar aqui. Anos 2000 e por aí, sabe? Eu tinha uma loja, né? Todo mundo já sabe aqui. Não tive mais que uma, né? E através desta minha loja, eu conheci muita gente. E naquele tempo, né, eu não vou dizer a Tupperware, porque a Tupperware já é mais de 50 anos, né, por aí. Meus filhos eram pequenos quando a gente tinha aqui nas reuniões das amigas, para as amigas ganhar pontos, subir de posto, né. Depois teve a Amway, uma coisa assim, que foi talvez uma das primeiras, né, das pirâmides, dessa forma americana de se vender, né, de reuniões em casa, de subir de posto, né, de ganhar prêmios e por aí vai. E quem nunca aqui não foi convidada, né, por uma amiga, por um parente, para participar destas reuniões, né? Quem nunca, né? Eu, direto e reto. E a gente ia, né, para prestigiar, né? Então, eu me lembrei deste fato, e eu já vou falar aqui, da Cacau Show. Veja, não estou nem contra nem a favor, tá? Eu só sei uma coisa, este menino da Cacau Show, ele era vizinho de frente da casa da minha irmã, na Casa Verde. Então ele veio realmente lá de baixo de uma família humilde e se tornou, né, este empresário de sucesso que todos nós estamos, né, vendo, acompanhando aqui. Então eu lembro, e agora o que está acontecendo? Está vindo muita gente, né, falar que lá se praticava lá uma religião, né, um culto, outros que, né, não vamos entrar nesse mérito porque a gente não sabe como que funciona. Agora, todo mundo sabe, né,
pelo menos quem alguma vez empreendeu na vida, que franquias, franchises, elas são assim. Você adquire, né, já um produto que já está no mercado, lançado com sucesso, e você não vai precisar de ficar fazendo força, né, anos e anos para fazer o nome. E tem, né, que se atentar aos contratos, que está tudo ali, né? E quantas vezes nós, da nossa família, não quisemos fazer, né, comprar alguma franquia, mas era assim realmente contratos, né, terríveis, que realmente te amarrava ali de uma maneira que o lucro, né, acaba realmente, né, se você realmente não tiver o sucesso esperado, aquela clientela, né, para pagar todos os custos, você só... Quem não lembra do Espetinho e Companhia? Lembram? Restaurantes abriam-se aqui e vendia-se também as franquias, aquilo lotava, tinha fila para entrar, né? Espetinho e Companhia, era uma delícia e as pessoas alugavam grandes, né, imóveis e adequavam para o restaurante, porque eles exigem realmente, né, eles vão te vender a franquia, eles exigem tudo de acordo com, né, o estabelecido, com a cara daquela empresa. E os contratos realmente são terríveis e você é obrigado a comprar tudo deles. Se é restaurante, é desde o guardanapo, é copos, em todos os insumos. Se é qualquer coisa, é tudo deles. O teu nome, o teu trabalho, né, o teu esforço, não aparece hora nenhuma. Aparece quem? O nome da empresa, que aliás você pagou caríssimo, né, para, né, já entrar num negócio que já está, né, estabelecido. Bom, aí o que acontece? Por que só agora que esse povo está vindo, né, na mídia, relatando seus insucessos, se nós sabemos que com a tal da Pand, muita gente quebrou. Eu mesmo tenho uma amiga que eu tinha 2 restaurantes no centro da cidade, na Praça da República e na 24 de maio. Com a pandemia, quebrou, literalmente quebrou. Ela indenizou os funcionários e fechou, né? Só que assim, o problema era dela, funcionários de muitos e muitos anos, né? E foi resolvido o problema. Só que com as franquias, tem muitas outras coisas envolvidas. Além do seu, se você quebrar e você tiver que fechar, você vai ter que arcar com o seu insucesso, com os seus prejuízos e também, né, com o que está ali acertado no contrato que você fez. Simples assim. Então eu estava pensando assim, porque justo agora, né, que o dono da Cacau Show, o senhor Alex, que morava de frente da casa da minha irmã, na Casa Verde, se tornou esse homem, né, milionário de sucesso. E só agora, depois que ele comprou um terreno muito grande, parece-me que é em Itu, e que ele vai fazer um parque, né, assim, maravilhoso, né, um centro de divertimento, voltado também para o segmento dele, né, mas porque somente agora essa campanha maciça em cima desse empresário. Não é assim muito tá na cara, que é realmente, como se diz aqui na plataforma, vamos cancelar o cara? Porque a internet hoje, ela tem esse poder. Ela tem o poder de te elevar, né?
E a hora que ela quiser, ela começa com as hashtags, ela começa com a, né? E os menos avisados, né, vão aderindo e vão aderindo, né? Nós sabemos que uma notícia, mesmo que for fake ou verdadeira, que eu, por exemplo, mando para uma amiga no meu Zap, a pesquisa já fala que aquela mensagem, se for assim alguma coisa que, né, que é o que reverbera, né? Ou escandalosa, ou assim terrível, ou catastrófica, né? Aquela amiga vai mandar para mais amiga e em questão de minutos a rede está imensa e aquilo já é impossível de se reverter. Então, eu estou achando muito estranho isso. Então, vamos falar do culto, né? Por isso que eu me lembrei. Então, em meados dos anos 2000 e pouco, assim, da vida, eu fui convidada para participar de uma... eles falavam vendas, mas depois soube-se que realmente é uma pirâmide, né? Como essas que eu já mencionei, Amway, sei lá, não lembro mais. E que é realmente os primeiros vão subindo, né? E os outros vão ficando só ali para preencher, né? E eu fui convidada por uma irmã organista, né? Muito minha amiga na época. Hoje estamos já um pouco distantes, né? Por mod, né? Também me afastei, né? Da instituição. E ela me convidou para ir no centro de São Paulo para participar de uma reunião de um produto que ela estava vendendo. E como eu ia voltar tarde, ela me convidou para ir e para mim também participar, porque ela estava me convidando para mim também pertencer, né, àquela, como dizia minha mãe, aquela vendeção, né? Eu lembro, gente, que o hotel era assim, né? Maravilhoso, né? Quando a gente fala hotel, né? Tem gente que pensa, o hotel, imagina, só imagina um monte de quartos, né? E um restaurante. Não, há muitos hotéis que têm um salão de convenções, né? E era o caso deste hotel. E nós chegamos lá, ela falou, olha, vamos bem cedo para conseguir estacionar lá dentro, né? Porque o hotel tem estacionamento, senão a gente vai se perder lá, aí é para achar estacionamento. Beleza. Chegamos cedo, ainda estava claro o dia. E o que aconteceu? Ela, muito feliz, foi me apresentar né, o palestrante, que era, como assim, o líder da campanha dela. E qual foi a minha surpresa? Quando ela me apresentou, e ela me falava muito desse líder, que ele era irmão. O irmão fulano, o irmão fulano. Gente, quando ela me apresentou, o tal do irmão fulano, eu tinha aquela ideia, né, daquele irmão, né, daquilo que eu estou acostumada, um homem, né. Gente, ele não tinha mais anéis e mais joias e mais pulseirinhas e mais adereços, porque ele não tinha mais dedos. Porque todos os dedos dele era joia, era pulseirinha de ouro aqui, era pulseirinha de ouro aqui. E aqui um homem muito bonito, de presença. E ela me apresentou, olha, esse é o fulano de tal, né? E eu seria a convidada, que eu teria que me apresentar, né? Tipo assim, olha, tem que ir nesse evento e levar uma pessoa convidada, ou mais, né? Quanto mais, melhor. Então, eu fui apresentada como se que eu fosse uma convidada e uma pretensa, né? Futuramente participante daquele produto. Um homem arrogante, gente, sabe? Mas aquela figura do irmão, né? Da que a gente tem, estava muito longe. Eu já não gostei, sabe? Eu não gostei, muita ostentação. Sabe, estão falando hoje dos MC, ele só não tinha a correntona aqui com o crucifixo, né?
Só isso que ele não tinha, o resto, gente do céu. Aí começou o evento, né? E eu via que o que mais chegava era realmente a cara e querida irmandade. Por quê? Porque se eu, e isso nada contra, né? A pessoa entra num negócio, quem ela vai convidar? Os seus, as pessoas que ela conhece, né? Se ela tá estudando na faculdade, ela convida os colegas. Se ela trabalha, ela convida os colegas. A querida irmandade, né? Convida a querida irmandade da sua comum, né? E essa irmã, ela era assim muito conhecida, né? Muito querida e ela rapidinho, gente, mas rapidinho, ela subiu que nem paraquedas. Gente, ela ganhou carro zero, ela ganhou viagens para os Estados Unidos, ela ganhou viagens para os melhores lugares que vocês possam imaginar no Brasil, desses hotéis assim midiáticos, né? Cruzeiro. E o que acontecia? Nem precisava mais de vender, né? Vocês sabem como funciona. Eu começo a vender um produto, né? Dali a pouco eu já arrumo uma líder, aquela líder já arruma outra e eu só fico, né, despachando e buscando os produtos e distribuindo, né? E nem vou falar para o povo a fonte, eu quero mais eu me dar bem, né? Eu me dar bem. E foi o que aconteceu. Gente, o produto era muito bom, excelente. Eu comprei para o meu pai, para minha mãe, né? Eu lembro bem que era 2000 e pouco, 2001, 2000, porque meus pais ainda não eram vivos. Para o meu filho, para mim. Gente, eles adoraram os produtos. Meu filho até hoje fala, mãe, e aqueles produtos, hein? Era assim, eu comprei assim, suplementos, sabe? Assim, vitamínicos, essas coisas. Gente, caríssimo, mas muito caro. Eu comprei para, né? Que ajudasse a minha amiga. E ela falava, olha, eu tô precisando, né? Se eu conseguir mais pontos. E eles gostavam. Aí eu comprava. E aí vamos falar, nossa, já tá começando a viajar na maionese? Começou lá com o Alex, né? Da Cacau Show. E agora já tá lá no hotel. Aí chegou a hora, voltando a fita, de começar a palestra nesse dia que eu fui convidada pela essa minha querida amiga, irmã, camarada, de começar o evento. Gente, um local muito bonito, muito aprazível, muito gostoso, né? E as queridas irmãs, tudo nos trinques, né? Aquela cafonalha que vocês sabem, né? Que nem diz minha querida irmã, a minha querida irmã Santa, né? Santa Merlin. Eu usava um guipir para qualquer momento, né? Então era guipir daqui, guipir dali, tava frio, mas vai de guipir mesmo, né? Então, tremendo de frio ali, mas tá valendo. Aquilo era chique para eles, né? E aí começou silêncio total. Na frente, aquele irmão cheio de joias, gatíssimo, né? E aí o que se fez naquele evento antes de começar? Veja bem, não foi explicitamente um culto a um Deus, a algum santo, a algum ídolo, não. Mas foi assim, várias vezes se repetiam as mesmas frases. Quem conhece a Seishonoye, quem conhece o Onopongo, né? O Onopongo, mais ou menos isso, aquelas frases que é uma mentalização, né? Claro, né? Sempre de né? Autoafirmação, né? E eu, sempre no eu tipo assim, eu vou conseguir, nós, e isso e aquilo. E eu falava, nossa, que estranho, né? O cara né, nosso querido irmão, eu imaginava que ele ia, no mínimo, né, fazer um Pai Nosso, ainda que fosse uma empresa, um negócio ali, né? Mas não.
ele realmente estava invocando, veja bem, ele estava invocando aquelas palavras em todas as reuniões. E ela me explicava, olha, agora vai começar. E aí, e era assim, a gente levantava, não se fazia assim nada com mão, nada nem para cima, nem nada. Você só repetia o que ele falava lá na frente. Só repetia o que ele falava lá na frente. Tudo assim, endeusando aquele produto, fazendo com que aquele produto, né, tivesse sucesso, que as pessoas que estivessem ali conseguissem, né, vencer, tudo assim, tudo assim. Eu não gostei, não achei legal aquilo. Principalmente me chocou bastante, porque era um irmão que estava ali, né, todo, né, com aquele monte de ouro, e porque a maioria era crente, vou falar assim, acrentalhada. A maioria era acrentalhada. E a maioria ali que realmente começou com esse produto, se deu bem como esta minha amiga e irmã camarada. E aí chegou na hora, né, e durou pouco, não foi muitas coisas, aí mostra-se os slides, e aí as condecorações e as medalhas, vocês sabem como que funciona, né? Primeiríssimo lugar e dava as medalhas, por quê? Porque era pra, né, a galera, né, tudo não é assim? O melhor aluno, o melhor vendedor, né, davam as medalhas, né, e era, né, todo mundo aplaudindo e aquela ilusão, né, e aquela esperança de um dia estar ali também. Porque na hora que ele anunciava o nome da pessoa, ele anunciava os pontos que ela tinha conseguido, os valores que ela tinha, né, angariado e também o prêmio que ela ia conseguir. Então, gente, todo mundo quer, né? Todo mundo queria. Eu sei que na hora de fazer lá, né, que precisava de colocar o nome, eu falei, amiga, eu vou pensar melhor, eu não sirvo para ser vendedora assim, eu gosto de vender, eu adoro balcão, eu sei, tenho paciência para lidar com o público, tenho paciência, não perco de maneira alguma a estribeira com ninguém, por mais chato que o freguês ou o cliente seja, mas que eles venham até o meu balcão, né? Agora, eu ter que ficar ligando para as pessoas, né? Indo de casa em casa, nobody knows, né? Então foi isso. Então eu me lembrei deste ritual lá atrásão, né? E também assistindo o Feltrin, né? O Ricardo Feltrin, e ele é um homem, um jornalista, né? Muito culto, muito intelectual. Ele também não estava defendendo, né? De maneira alguma, mas ele estava falando que num determinado país aí existe realmente o culto ao chocolate, ao cacau, que é simplesmente um ritual. Ele também participou, se alguém quiser ver lá, né, Carlos Viltrin, que ele também participou, né, que na visão dele não tinha nada demais, né, então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Por certo, estas pessoas que estão vindo agora na mídia quebraram já bem lá atrás, né? Então, estão contando aquelas histórias, porque vendi minha casa, porque tinha dinheiro na poupança, porque isso, porque aquilo. Gente, se ser empresário fosse fácil, todo mundo era empresário. Todo mundo era empresário, ué. Como eu sempre digo aqui, alguém tem que fazer a massa, né? Amassar o pão para a padaria vender. Todo mundo não pode ser dono da padaria. Entenderam? Então, gente, menina 24 já, tá? Eu que não tinha nada para falar, né? Então era isso, gente. Precisa de realmente, antes, né, de julgar, procurar saber, né, se é isto, se é aquilo. Só que eu tô estranhando que somente agora, né, tá vindo essa enxurrada de gente
para acabar com uma carreira de uma pessoa. Se for verdade, azar o dele, né? Porque aquela história, a mentira não dura para sempre, né? Lembra daquela história do Gil Gomes? Você pode enganar as pessoas por um pouco de tempo, por um certo tempo, mas você não pode enganar a todas as pessoas durante todo o tempo. Então, era isso. Vamos aguardar, né? Como que vai se portar este caso. Eu, particularmente, fico muito triste, né? Porque é uma empresa brasileira. E também lembrando da minha querida amiga Nina Piazzarolli, ela sempre fala para mim: Mari, fulano tá crescendo muito, pode ter certeza que ele tá fazendo pacto. Então, cada um, tá bom? Um beijo, foi muito bom estar com você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.